Preste muita atenção. A história que você aprendeu sobre a morte de Jesus pode não estar completa. Durante séculos, a crucificação foi apresentada como um drama espiritual, envolto em fé, culpa e redenção. Mas quando afastamos a tradição e olhamos para os fatos históricos, surge uma pergunta perturbadora. E se a verdade tiver sido suavizada, adaptada ou até ocultada ao longo do tempo? A Semana Santa relembra um dos eventos mais marcantes da história da humanidade. No entanto, para os historiadores, esse mesmo evento é cercado de lacunas, contradições e silêncios convenientes. Sabemos que Jesus existiu, sabemos que foi crucificado, mas quase tudo o que veio depois foi filtrado por textos escritos décadas mais tarde, em um mundo dominado pelo Império Romano. Por trás da cruz, existia um sistema político brutal, especializado em eliminar ameaças. A crucificação não era uma punição comum, nem religiosa. Era um castigo romano, reservado a rebeldes, insurgentes e inimigos do Estado. Então, por que essa parte quase nunca é enfatizada? Por que a narrativa insiste em deslocar o foco da autoridade imperial? A arqueologia, fontes romanas e análises históricas modernas apontam para um cenário muito diferente do que costuma ser contado. Um julgamento político, uma execução ordenada por Roma, um governador conhecido por sua dureza, e uma história que, ao longo dos séculos, pode ter sido ajustada para preservar interesses maiores do que a verdade. Se você quer ir além do que sempre te contaram, se quer entender o que realmente aconteceu nos bastidores da história bíblica e descobrir verdades que raramente são reveladas, siga este canal agora. Aqui, nada é aceito sem questionamento. Aqui, a verdade vem antes da tradição. A morte de Jesus é um dos acontecimentos mais influentes da história humana, mas também um dos mais obscuros quando analisado fora da fé. Durante muito tempo, a narrativa foi transmitida como um relato fechado, quase intocável. No entanto, quando historiadores entram em cena, a primeira coisa que se desfaz é a ideia de que tudo está plenamente esclarecido. Existe um ponto raro de consenso entre pesquisadores de diferentes áreas e crenças. Jesus de Nazaré foi uma pessoa real. Não se trata de mito ou lenda. Ele viveu na Judéia do século I, reuniu seguidores e acabou sendo executado. Esse dado é sustentado não apenas por textos cristãos, mas também por fontes romanas e judaicas. Outro consenso igualmente sólido é o método de sua morte. Jesus foi crucificado. A crucificação não era simbólica nem espiritual. Era uma prática cruel, pública e humilhante, usada como instrumento de controle político. Roma utilizava esse método para enviar uma mensagem clara. Qualquer ameaça à ordem imperial seria esmagada sem piedade. Isso muda completamente o enquadramento do evento. Não estamos falando apenas de um líder religioso incompreendido, mas de alguém que, por algum motivo, foi considerado perigoso o suficiente para receber a punição mais extrema do poder romano. Esse detalhe, muitas vezes tratado como secundário, é na verdade central. Portanto, antes de discutir milagres, traições ou julgamentos religiosos, é preciso encarar o fato básico que a história confirma. Jesus existiu, viveu sob domínio romano e foi executado da forma mais política possível. Tudo o que vem depois só pode ser entendido corretamente se esse ponto de partida for levado a sério. A execução de Jesus não foi uma decisão improvisada, nem resultado de um simples conflito religioso local. Ela ocorreu dentro de uma engrenagem política bem definida. Naquele momento, a Judéia era uma província dominada por Roma, governada com mão de ferro por representantes imperiais cuja função principal era manter a ordem e eliminar qualquer ameaça ao poder central. Pôncio Pilatos não era um juiz neutro, nem um administrador indeciso. Ele era o prefeito romano da Judéia, nomeado diretamente pelo Império e subordinado ao imperador Tibério. Sua missão era clara: garantir a estabilidade política, reprimir revoltas e demonstrar a autoridade de Roma. Historiadores descrevem Pilatos como um governante duro, conhecido por decisões violentas e pouca tolerância à desobediência. A crucificação era uma pena exclusivamente romana.
não fazia parte do direito judaico. Era aplicada a rebeldes, agitadores políticos, escravos fugitivos e inimigos do Estado. Quando alguém era condenado à cruz, a mensagem era pública e inequívoca. Roma estava no controle. Isso torna impossível separar a morte de Jesus do contexto político em que ela ocorreu. A imagem de um Pilatos relutante, que lava as mãos e cede à pressão externa, surge apenas nos evangelhos escritos décadas depois. Fora deles, o que temos é um representante imperial com poder absoluto para condenar e executar. Nenhum governador romano precisaria justificar uma crucificação durante uma festa cheia de tensões, como a Páscoa judaica. Se Pilatos ordenou a execução, isso indica que Jesus foi visto como uma ameaça real à ordem romana. Não por questões teológicas abstratas, mas por algo que Roma interpretou como perigoso. Entender quem Pilatos era e como o império funcionava é essencial para revelar o verdadeiro caráter da crucificação. A partir do momento em que todas as peças são colocadas lado a lado, a descoberta se impõe de forma inevitável. A crucificação não era uma punição religiosa, nem um instrumento de disputas internas do judaísmo. Era uma sentença política romana, um método criado para eliminar ameaças ao Estado e espalhar o medo entre a população dominada. Esse dado, isoladamente, muda toda a leitura do evento. A Páscoa judaica era um período extremamente sensível para Roma. Jerusalém se enchia de peregrinos, a memória da libertação do Egito reacendia sentimentos nacionalistas, e qualquer discurso sobre reinos, Messias ou libertação podia ser interpretado como perigo iminente. Para um governador romano, prevenir revoltas era prioridade absoluta, mesmo que isso exigisse execuções exemplares. É nesse contexto que a figura de Jesus passa a ser reinterpretada, não apenas como líder religioso, mas como alguém visto pelo poder imperial como potencial foco de instabilidade. A inscrição Rei dos Judeus, colocada sobre a cruz, não era uma provocação simbólica, era uma acusação política. Roma executava reis rivais, não hereges teológicos. Os próprios evangelhos revelam sinais dessa tensão. Ao mesmo tempo em que descrevem a crucificação, tentam suavizar a responsabilidade romana e deslocar a culpa para autoridades judaicas. Esse movimento não é casual. Após a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70, e com o cristianismo se expandindo dentro do Império, acusar Roma seria perigoso demais. Fontes romanas como Tácito são diretas. Cristo foi executado sob o governo de Tibério por ordem de Pôncio Pilatos. Não há menção a julgamentos religiosos decisivos ou pressões populares determinantes. Para Roma, o processo considerava apenas uma coisa: ameaça à ordem imperial. Historiadores modernos convergem nesse ponto. A crucificação era reservada a rebeldes, insurgentes e inimigos políticos. Não há registro de Roma crucificando alguém por blasfêmia ou disputas doutrinárias internas. Se Jesus foi crucificado, foi porque Roma assim decidiu, e Roma só decidia com base em interesses de poder. A imagem de um Pilatos hesitante, pressionado por uma multidão e lavando as mãos, entra em choque com o perfil histórico conhecido do governador. Registros independentes o descrevem como autoritário, violento e pouco inclinado a concessões. A ideia de que ele teria agido contra sua própria vontade não encontra apoio fora dos textos cristãos. Isso leva à pergunta inevitável: por que essa versão foi preservada? Muitos estudiosos defendem que os evangelhos foram moldados para proteger o cristianismo nascente, apresentando-o como inofensivo ao império. Culpar Roma poderia significar perseguição imediata. Reescrever a narrativa foi possivelmente uma estratégia de sobrevivência. A descoberta, portanto, não é um detalhe isolado, mas um novo enquadramento completo. A morte de Jesus não foi apenas um evento espiritual, mas uma decisão política concreta, tomada dentro da lógica brutal do Império Romano. Entender isso não destrói a fé, revela o contexto real em que a história aconteceu. Quando a poeira da tradição baixa,
O que resta é um fato histórico incômodo. A crucificação foi uma ordem romana, aplicada como instrumento de controle. E essa verdade, por séculos, permaneceu à margem da narrativa oficial, esperando para ser finalmente encarada. Se você quer continuar descobrindo verdades históricas que quase nunca são explicadas com clareza, ajude este conteúdo a chegar mais longe. Inscreva-se no canal e deixe seu like agora. Cada apoio fortalece esse espaço de investigação séria, onde fatos vêm antes de dogmas e a história é analisada sem filtros. Aqui o que foi escondido é revelado, e você faz parte disso.